A Bíblia diz então que quando eles estão para embarcar, Paulo tem certamente uma visão de Deus, uma revelação de Deus. E diz então no versículo de número 10, que Paulo ele fala com o cidadão, com o centurião, com aquelas pessoas, que a navegação vai ser incômoda, vai ter perigo. Não apenas perigo de perder a carga que o navio estava levando, mas também perigo de perder vidas. Mas certamente o mestre daquele navio, aquele homem que estava cuidando daquele navio, ele era um homem experiente. E ele falava ao contrário do que Paulo estava dizendo. O que Paulo estava dizendo era uma revelação divina. Era uma revelação daquele que tem o poder e controla todas as coisas. Paulo então ele alerta aqueles homens que não seria muito bom, que não seria bom que eles saíssem daquele porto em que eles estavam. Porque se eles saíssem dali, eles pegariam da tempestade. O barco poderia se perder, a carga iria se perder, vidas iriam morrer, pessoas iriam morrer, vidas seriam perdidas. Mas diz a Bíblia então que o centurião, ele foi ouvir o piloto. O piloto, na sua experiência de navegação, ele disse que não, estava tudo bem, eles poderiam ir. Então diz o versículo 11, que o centurião cria mais no piloto e no mestre do navio do que naquilo que dizia Paulo. O centurião estava dando crédito àquele que tinha experiência, aquele que tinha conhecimento de fato de dentro das estrelas, das nuvens, das águas. E ele simplesmente deixou de acreditar no que Paulo dizia, para acreditar no que o piloto e no que o mestre daquele barco falava. Bom, então eles vão entrar no barco, vão iniciar a navegação, e a leitura que nós lemos vai dizer que veio um vento oriental chamado Euroaquilão, e esse vento vai soprar contra este navio, ao ponto deles terem que jogar toda a carga que tinha no navio fora e deixar o navio à mercê das ondas, na esperança que aquele navio não se chocasse contra as rochas e eles escapassem ilesos. Vai dizer aqui, que nós lemos aqui, que o vento estava agitado, e diz a Bíblia que no terceiro dia, o versículo 19, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia muitos dias nem sol nem estrelas. Foram muitos dias sendo açoitado pelas ondas, o barco à mercê das ondas, sem eles ver sol, sem eles durante o dia e nem estrela durante a noite para se guiar. E diz que caiu não pequena tempestade ao ponto de fugir toda a esperança de se salvar. Mas por que eles chegaram nessa situação? Porque aqueles marinheiros, porque aqueles centurião, aquelas pessoas chegaram nessa situação de perder a esperança de se salvar? Porque eles não quiseram ouvir um homem de Deus. Eles preferiram ouvir a voz da experiência de um piloto e de um mestre do que ouvir a palavra que um homem de Deus estava falando. E esse texto nos ensina que quando nós não atentamos para a voz, para aquilo que Deus traz para a sua igreja, pela boca de um profeta, pela boca de um homem de Deus, veja bem o que eu estou dizendo. Eu não estou falando
pela boca de um mercenário. Eu não estou falando pela boca de um qualquer, mas pela boca de um homem de Deus. Quando nós não atentamos para isso, o destino certo é nós sofrermos ao ponto de perdermos a esperança. Há poucos dias nós estávamos pregando aqui no domingo, lá em 2 Crônicas, quando nós falamos sobre o rei Josafá, quando veio aquela multidão de gente, no capítulo 20 de 2 Crônicas, e nós dizemos que os inimigos vieram contra Josafá. Josafá olhou para si, não viu nem nele, nem no seu povo, força nem poder para enfrentar aquele exército. Mas diz a Bíblia então que o Senhor veio sobre aquela congregação, o Espírito veio no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, versículo 14, capítulo 20, e diz o versículo 15, o Senhor falando: dai-me ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Veio a palavra sobre a congregação, todo o povo ouviu, Josafá ouviu, e no versículo 20, Josafá diz: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. O exército era grande, o exército inimigo tinha poder bélico, tinha força. Agora o profeta se levanta dizendo que aquela guerra não é deles, é de Deus. Josafá então se põe em pé e diz: olha, vamos crer em Deus, e vamos crer no profeta de Deus, que nós iremos prosperar nessa nossa guerra. Qual é o resultado dessa guerra? O resultado é vitória. Eles não guerrearam, não pegaram em arma, eles cantaram, mas segundo a palavra do profeta, quando eles chegaram no vale, todo o inimigo, eles já estavam mortos, porque um matou o outro, porque o Senhor trouxe terror sobre eles. Quando nós acreditamos, nós cremos na palavra do homem de Deus, quando o homem de Deus nos fala, é usado por Deus, nós temos que atentar para a voz de Deus. Nós, até na ocasião eu disse, a oração do Marcos Ramos chegou: faça-nos entender a tua voz entre as muitas vozes, porque há muitas vozes contrárias, e muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvirmos as vozes contrárias. Esse povo sofreu, porque o centurião preferiu não ouvir a voz do homem de Deus e ouvir a voz de alguém que se dizia ter experiência. É óbvio que nós sempre vamos atentar para aquele que tem experiência no determinado assunto. Mas o bonito de Deus é que Deus trabalha no paradoxo. Deus trabalha nas contradições. Por isso que as coisas de Deus não podem ser julgadas pela mentalidade humana, pela experiência humana. As coisas de Deus não é compreendida pelo raciocínio humano, pela lógica humana. Deus, ele sempre na história trabalhou com a lógica. Olha quando ele pega um homem experiente, Pedro, que tinha trabalhado a noite inteira e não tinha pego nem um peixe.
A noite inteira lançando rede, puxando rede, não trazendo nada. Aquelas águas do mar da Galileia, se pescava uma noite. Era a noite que os peixes vinham até a superfície das águas, de modo que era muito mais fácil pescar aquela qualidade de peixe. Durante o dia, no mar da Galileia não havia pescadores lançando e estendendo rede. Era noite. E Pedro trabalhava a noite inteira, das 6 da noite, das 6 da tarde, quando o sol se punha, saía para o mar da Galileia. Às 6 da manhã, quando o sol nascia, recolhia as redes,